Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui com vocês e na aula de hoje trabalharemos a disciplina de Eletrotécnica Básica. Como falamos anteriormente, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois postarem em nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Sabendo então dos componentes básicos de um circuito elétrico e das características que influenciam no fluxo de corrente, iremos agora rever a lei de Ohm. O que seria a lei de Ohm? Alguém se lembra? A lei de Ohm estabelece uma relação entre as grandezas elétricas de tensão, corrente e resistência de um circuito. A equação matemática da lei de Ohm é expressa pela seguinte equação, onde V é a tensão elétrica medida em volts e R é a resistência elétrica medida em ohms. Para facilitar, você poderá usar um triângulo cobrindo a letra desejada. Você usará a equação que se representar com as outras letras. E sendo assim, teremos as três formas, onde I é igual a V dividido por R, R igual a V dividido por I e V igual a I. Esse é o triângulo. Como já sabemos que para existir um circuito elétrico é necessário um elemento conversor de energia, na física, o conceito de potência está associado à quantidade de carga transformada ou trabalho realizado por unidade de tempo. No caso da potência elétrica, é uma medida da energia transformada por um aparelho elétrico, seja ele uma lâmpada, um aquecedor, um motor, etc., por uma unidade de tempo. Ou seja, quanto maior for a potência de uma lâmpada, maior será a quantia de energia elétrica convertida em luz em um mesmo intervalo de tempo. Em outras palavras, a lâmpada de maior potência produz mais energia luminosa que outra, de mesma tecnologia, claro, mas de menor potência. Podemos pegar um exemplo, o fato de que uma lâmpada de 100 watts incandescente ilumina muito mais do que uma lâmpada incandescente de 40 watts, ou seja, maior trabalho. Em um circuito elétrico, a potência também pode ser definida como a quantidade de cargas elétricas que uma fonte de tensão fornece a um circuito em um determinado intervalo de tempo. E matematicamente podemos escrever P é igual a V, que é a tensão, vezes Q dividido por ΔT, onde P é igual à potência, V igual à tensão, Q igual à carga e ΔT é um intervalo de tempo. Mas também conhecida que a taxa ΔQ dividido por T representa a quantidade de cargas elétricas que percorrem o circuito por uma unidade de tempo, ou seja, a corrente elétrica que percorre o circuito. Assim, pode expressar a potência como P igual a V vezes I, onde P é igual à potência, normalmente em watts, V a tensão em volts e I a corrente elétrica em ampere. Então, sabendo que quanto maior for a potência de uma lâmpada, maior será a quantia de energia elétrica convertida em luz em um mesmo intervalo de tempo. Podemos escrever que a energia elétrica é a quantidade de trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, onde E, que é a energia, é igual a P vezes ΔT. É igual a energia elétrica, P, como vimos, potência elétrica, e ΔT, intervalo de tempo.
Exemplo, um chuveiro monofásico de 5.500 watts ligado na tensão de 220 volts por 3 horas é mais econômico do que um chuveiro de mesma potência ligado na tensão de 110 pelo mesmo intervalo de tempo? Não, pois, conforme a definição acima apresentada, o que importa para o cálculo de energia elétrica consumida é a quantidade de potência utilizada em um mesmo intervalo de tempo. Comprovando, temos energia elétrica, que é igual a 5.500 watts, vezes 3 horas, que é igual a 16.500 watts por hora. Ou seja, a unidade de energia no sistema internacional é o Joule. No entanto, os medidores de energia presentes nas resistências medem a quantidade de energia consumida por outra unidade, o quilowatt-hora. Esta unidade de medida é usual porque, uma vez que se está avaliando a energia consumida ao longo de um intervalo de tempo muito grande, um mês praticamente, a medição em joule resultaria em um valor numérico muito grande, pois o tempo deveria ser expresso em segundos. Os medidores de energia, também chamados de medidores de quilowatt-hora, são instrumentos registradores que avaliam a tensão da rede e a corrente que circula pelo circuito, fazendo girar um disco por efeito de indução eletromagnética. A tensão do sistema é praticamente constante, porém, a corrente que circula varia conforme a potência consumida. Quanto maior for o produto da tensão pela corrente, potência, mais rápida é a rotação do disco. A este disco está acoplado ainda um mecanismo de ponteiros, os quais se movem conforme a rotação do mesmo, registrando a energia total consumida. Mensalmente, a concessionária de energia elétrica faz uma leitura da indicação do medidor e a energia consumida no mês é calculada a partir da diferença entre a leitura do mês atual e a leitura do mês anterior. Agora que já conhecemos sobre as unidades de medidas das grandezas, aprenderemos um pouco sobre os múltiplos e submúltiplos das unidades. Escrever 15 amperes fica fácil, mas já imaginou 0,00002 amperes ou 69.000 volts ou ainda 220 milhões de ohms? Para este problema, utiliza-se os múltiplos e submúltiplos das unidades. À esquerda temos os múltiplos e à direita temos os submúltiplos. Os múltiplos são, por exemplo, o prefixo quilo, onde o símbolo é K, o fator é 10 elevado à terceira potência. O prefixo mega, de símbolo ohm, fator 10 elevado à sexta potência. Já o prefixo giga, símbolo G, fator 10 elevado à nona potência. O prefixo tera, símbolo de T, fator de 10 elevado à 12ª potência. E o peta, de símbolo P, fator de 10 elevado à 15ª potência. Já os submúltiplos temos o prefixo mili, que é de símbolo M minúsculo, que tem fator de 10 elevado à terceira potência negativa. O prefixo micro, de símbolo micro, fator de 10 elevado à sexta potência negativa. O prefixo nano, fator de símbolo N, de 10 elevado à nona potência negativa. E por último, o prefixo pico, de símbolo P, que é 10 elevado à 12ª potência negativa. Ainda temos os prefixos fenton, de símbolo F, que é fator 10 elevado à 15ª potência negativa. Para a unidade de tensão apresentada, temos no centro do quadro o volt, e à sua esquerda temos o kilovolt, o megavolt e o gigavolt. À sua direita temos o milivolt, o microvolt, o nanovolt e o picovolt. Já para a unidade de corrente, temos o quiloampere, o megaampere e o gigaampere. À sua direita, o miliampere, o microampere, o nanoampere e o picoampere.
Já para a resistência elétrica, temos quilo-ohm, mega-ohm, giga-ohm. E à sua direita, miliohm, micro-ohm, nano-ohm e pico-ohm. Exemplo, 250 volts com seu submúltiplo é igual a 0,250 kV. 85.000 ohms é igual a 85 kΩ. 26.000 miliamperes é igual a 26 amperes. Essa representação de múltiplos e submúltiplos vale para qualquer unidade de medida. Agora que já vimos sobre a unidade de medidas e seus múltiplos e submúltiplos, falaremos um pouco sobre os instrumentos de medidas elétricas, que são eles: o voltímetro, amperímetro, ohmímetro e multímetro. O conhecimento desses equipamentos, assim como sua utilização, são de fundamental importância para um eletricista, pois sem eles é praticamente impossível saber o comportamento do circuito elétrico existente. Instrumentos de medidas elétricas. O voltímetro. O voltímetro é um instrumento utilizado para medir tensão elétrica. O voltímetro não mede o potencial propriamente dito, mas a sua diferença em relação a um ponto de referência. Para medir uma tensão, os terminais do voltímetro devem estar conectados aos pontos onde se deseja comparar os potenciais, ou seja, em paralelo, com o elemento sobre o qual se deseja medir a tensão, conforme ilustra a figura. Há basicamente dois tipos de voltímetro: o analógico e o digital. O analógico indica a tensão através da deflexão de um ponteiro proporcional à tensão medida. Quanto maior for a tensão, maior será o movimento do ponteiro, que indicará o valor medido sobre uma escala previamente graduada e calibrada. Já o voltímetro digital possui um visor de cristal líquido, cujos dígitos indicam diretamente o valor da tensão medida. Se o potencial medido for menor que o de referência, uma tensão negativa, o instrumento digital apenas sinalizará com o sinal negativo antes dos dígitos no visor, enquanto o instrumento analógico tenderá a apresentar uma deflexão no sentido contrário ao normal, o que muitas vezes acaba por danificar o instrumento. Atualmente, o custo dos instrumentos digitais tornou-se tão reduzido que praticamente condenou os instrumentos analógicos à extinção. Sobre os instrumentos de medidas, agora temos o amperímetro. O amperímetro é um instrumento elétrico destinado a medir a intensidade de corrente elétrica que percorre um circuito. Como se deseja medir a corrente que passa pelo condutor, é necessário que esta corrente também passe pelo amperímetro. Assim, o amperímetro deve ser ligado em série, conforme apresentado a figura. Desta forma, como ocorre no voltímetro, há o amperímetro analógico e o digital, sendo este último o mais utilizado atualmente, devido ao menor custo e facilidade de uso. É importante observar que, para a ligação do amperímetro, o circuito deve ser interrompido, devendo ser ligado através do instrumento. Teste na prática a ligação do amperímetro no circuito e meça a corrente elétrica. Existe um outro tipo de amperímetro, conhecido como amperímetro alicate, que mede a corrente que passa pelo circuito por meio de acoplamento eletromagnético, não exigindo a abertura do circuito ou mesmo conexões elétricas para que se efetue a medida. Este tipo de instrumento é muito utilizado na manutenção de instalações elétricas industriais, onde as correntes envolvidas são muito elevadas e a abertura do circuito muitas vezes
implicaria na interrupção do processo de produção. Um ohmímetro, para que seja medida uma resistência, deve-se primeiramente retirá-la do circuito e, em seguida, medi-la com as pontas de prova do ohmímetro. Já o multímetro é um instrumento que reúne em um só aparelho um voltímetro, um amperímetro e um ohmímetro. O ohmímetro é um instrumento destinado à medição das resistências elétricas. Para que se meça a resistência de um determinado elemento, ele não poderá estar conectado ao circuito. Assim, para que seja medida uma resistência, deve-se primeiramente retirá-la do circuito e, em seguida, medi-la com as pontas de prova do ohmímetro ou multímetro, tomando o cuidado de não tocar com as mãos os terminais da resistência ou as pontas de prova enquanto se faz a medição. Esta medida é necessária, pois o contato com as mãos pode interferir no resultado da medida, uma vez que nosso corpo, como todo material, também possui uma resistência elétrica. Isso pode ser verificado segurando com as mãos os terminais de ohmímetro e observando sua leitura. Assim como, nos dois casos anteriores, existem ohmímetros do tipo analógico e também do tipo digital. Já o multímetro, também conhecido como multiteste, é um instrumento que reúne em um só aparelho um voltímetro, um amperímetro e um ohmímetro. Existem multímetros para uso em bancada e os mais comuns, do tipo portátil, amplamente utilizado por técnicos e eletricistas instaladores e de manutenção. Além dessas três funções básicas, a maioria dos multímetros encontrados hoje no mercado reúne ainda uma série de funções, tais como teste de continuidade, teste de semicondutores, medição de capacitores e outras. Existem multímetros analógicos e digitais, sendo estes os mais utilizados atualmente, por reunirem um grande número de funções com um baixo custo, sendo um instrumento indispensável para quem trabalha em instalações ou manutenções elétricas. Circuitos elétricos. Dentro do conteúdo de circuitos elétricos, estudaremos os três tipos de circuitos, que são eles: o circuito em série, o circuito paralelo e o circuito misto. O circuito em série é aquele que tem componentes ligados um após o outro, de forma que permitem um só caminho para a passagem de corrente elétrica. Assim, a corrente que passa por uma lâmpada é a mesma que passa nas demais. Observe no circuito de série apresentado na figura, onde a corrente total do circuito, representada pela letra IT, é igual a 2 amperes. No entanto, a tensão da fonte se divide proporcionalmente às resistências dos diversos componentes do circuito. A tensão em cada componente chama-se queda de tensão. E conhecendo-se a queda de tensão em cada resistor, pode-se calcular a tensão da fonte. No caso da ilustração abaixo, se uma das lâmpadas se queimar, as outras se apagarão, pois não há outro caminho para a corrente elétrica. A resistência elétrica total, que será sentida pela corrente, será a soma das resistências parciais. Esta situação é comumente utilizada na associação de lâmpadas para iluminação de Natal, como chamada de pisca-piscas. Para fixarmos melhor o conteúdo estudado anteriormente, vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Circuito em série. Determine agora o valor da queda de tensão da na tensão dos bornes do resistor R2, onde E2 é igual a EF, que é a tensão da fonte, menos E1, que é igual a E3.
E2 é igual a 80 volts menos 15, que é igual a 25 volts. A tensão em E2, então, é igual a 40 volts. Com isso, é possível concluir que E1 é igual a E1 mais E2 mais E3, que assim como foi visto que a corrente é igual em qualquer parte do circuito, então a tensão total é dada por essa fórmula apresentada. Desta forma, dividindo cada termo da tensão representada pela letra E, temos tensão total dividido por 1 é igual a E1 dividido por 1 mais E2 dividido por I mais E3 dividido por I, que pela lei de Ohm podemos escrever como a resistência total sendo a soma das resistências do circuito, R1 mais R2 mais R3. Assim, concluímos que a resistência do circuito série é igual à soma das resistências parciais. Agora, prestem atenção no exemplo 2 do circuito em série. Calcule a corrente que circula no circuito abaixo. Pela lei de Ohm, temos V igual a R vezes I, onde a resistência total é 100 mais 120 mais 80, somando 300 ohms. Então, a tensão total é igual a resistência total vezes I. A tensão é RT vezes I, que é igual a 30, que é igual a 300 vezes I. A corrente vai ser 30 dividido por 300, ou seja, corrente é igual a 0,1 ampere ou 100 miliampere. E temos também o circuito chamado circuitos paralelos, que é aquele em que seus componentes são ligados diretamente a uma diferença de potencial. Assim, os aparelhos ligados ao circuito não dependem uns dos outros. O circuito paralelo, esquematizado abaixo, foi retirado uma lâmpada, porém as outras continuam funcionando. No circuito paralelo, a tensão nos bornes de cada lâmpada é igual à tensão da fonte. Assim, a equação da tensão total fica como tensão da fonte é igual a E1, que é igual a E2, que é igual a E3, e assim sucessivamente. A corrente total é a soma das correntes parciais e é calculada pela equação abaixo. I total, que é igual a I1 mais I2 mais I3. Se houvesse 5 lâmpadas, o circuito seria o mesmo, soma das 5 correntes para dar a corrente total. Exemplo 1 do circuito em paralelo. Calcule agora o valor da corrente total. Calculando, IT é igual a I1 mais I2. IT é igual a 9 mais 6. I total é igual a 15 amperes. Então, você já deve saber que um resistor oferece uma determinada resistência à passagem de corrente elétrica. 2 ou mais resistores ligados em paralelo oferecem menor resistência equivalente ao circuito. A resistência equivalente no circuito paralelo é sempre menor do que a menor resistência contida nele. A resistência equivalente dos resistores em paralelo também pode ser obtida pela fórmula R1, que é igual a 1 dividido pelo produto de 1 pelas resistências R1, R2 e R3. No exemplo 2, para os circuitos em paralelo, calcule a distância da resistência equivalente de um circuito com 3 resistores em paralelos representados abaixo, cuja resistência tem os valores de R1 igual a 8 ohms, R2 igual a 12 ohms e R3 igual a 4 ohms. Calculando a resistência equivalente, temos resistência total é igual a 1 dividido por 1 dividido por 8, mais 1 dividido por 12, mais 1 dividido por 4. R total é igual a 1 dividido por 0,125, mais 0,083,
mais 0,250. Resistência total é igual a 1 dividido por 0,458, ou seja, 2,18 ohms. E por fim, temos também os chamados circuitos mistos. Os circuitos mistos possuem características de circuitos série e paralelo, sendo uma combinação de ambos. A resolução consiste em reduzir por grupos de resistência até chegar à resultante final. O circuito, então, passará a ser representado por, calculando a resistência do grupo 1, no exemplo da figura abaixo, temos a resistência do grupo 1 é igual a R1 mais R2, que é igual a 10 mais 20, que é igual a 30 ohms. Calculando a resistência do grupo 1 em paralelo, temos resistência do grupo 2, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Resistência do grupo 2, 900 mais 60 é igual a 15 ohms. Resistência geral, ou equivalente, é igual a 15 ohms. Bom, pessoal, faremos um resumo da nossa aula de hoje, porque já estamos chegando ao final. Iniciamos o estudo sobre a lei de Ohm e sua orientação para a análise de um circuito elétrico, identificando principalmente as grandezas de tensão, corrente e resistência elétrica. Falamos também sobre a potência e energia e percebemos que o consumo de energia elétrica está diretamente relacionada somente com a potência e intervalo do tempo de consumo, quebrando alguns mitos antigos que mencionavam que o chuveiro de 220 proporciona um maior consumo de energia, e comentamos sobre as cargas dos circuitos elétricos em série, paralelo e circuito misto. Então, por hoje é só, pessoal. Se vocês tiverem algumas dúvidas ou quiserem comentar alguma coisa sobre nossa aula, fiquem à vontade para fazer isso nos nossos fóruns. No próximo encontro, detalharemos outras ferramentas da análise de circuito. Abraço a todos!